no final desse vídeo, você vai marcar uma reunião consigo mesma. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu sei que tem vários pontos da sua vida que podem estar bem, assim como tem outros que você está negligenciando e deixando de lado. Isso é normal, não ache que não se cobre demais por isso, até porque no dia a dia, na rotina, nas tarefas que a gente tem, acaba que a gente se perde um pouco do que precisa ser feito. Às vezes a gente tem sim muito claro um objetivo a longo prazo, mas na rotina a gente vai negligenciando alguns hábitos que pode deixar aquele objetivo mais perto. E por isso nós teremos esse primeiro desafio como essa jornada de autoconhecimento. Gente, a roda da vida chegou para mim desde a minha adolescência, sabe? E sempre foi algo que, quando eu me sentia um pouco perdida, quando eu me sentia um pouco sem saber o que fazer, eu parava para poder marcar essa reunião comigo mesma e planejava a minha roda da vida. Só que antes de eu trazer essa metodologia da roda da vida aqui, eu preciso te explicar uma coisa muito importante. Eu não quero que você pegue todas as informações que você vai levantar sobre si e se cobre, e se coloque em uma posição de tipo, sendo mal consigo mesma, julgando, cobrando, achando que você não está fazendo o suficiente. Tudo bem, talvez você não esteja mesmo, mas antes de iniciar essa atividade, até para a gente ter um olhar mais carinhoso e cuidadoso consigo mesma, bora fazer uma outra atividade? Então, ó, hoje à noite, depois do vídeo, já tá sabendo, né? Vai ter uma reunião com você mesma. Ai, gente, esqueci de me apresentar. Seja bem-vindo a esse episódio sobre a roda da vida. A gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento. Meu nome é Caroline, eu sou mentora de posicionamento de marcas premium. E esse lugar é para você. Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para apontar, e sim para acolher, para cuidar. Então, bora lá para essa primeira atividade antes da roda da vida. Anote aí, porque você não vai fazer agora, você vai fazer de noite ou de manhã, no horário que você marcar essa reunião. E deixa eu dar um conselho. Quando você for fazer essa reunião, coloque sua música predileta no fundo. Se você gosta de vinho, pegue uma taça de vinho. Sente à mesa com suas canetas, com seus cadernos, com seus post-its. Olhe o seu calendário, se organize. Tenha esse momento para você. Acenda aquela vela aromática, sabe? Tenha esse momento como um momento de autocuidado. Às vezes a gente está fazendo reunião de mil e uma coisas no trabalho, não sei o quê, para resolver várias coisas, mas a gente não está resolvendo o principal, sabe? A gente não está resolvendo uma dor que está ali no nosso coração, uma situação que a gente está passando que poderia ser resolvida. Então, bora sentar para cuidar de si mesmo. E pega esse momento e faz dele um ritual. Combinado? Então, sem mais delongas, bora começar. Antes da roda da vida, eu quero que você anote em um papel quais foram as conquistas que você tinha como objetivo e que você já conquistou. Por que eu estou trazendo isso no começo? Eu quero que você identifique tudo com um olhar de carinho, com um olhar de cuidado e com um olhar de gratidão. Então, no momento que a gente for preencher a sua roda, por mais que tenha coisas que você ainda não conquistou, eu quero que você olhe o que você já conquistou, que você tenha gratidão e que você tenha muita paciência consigo mesma, porque às vezes a gente fica olhando muito para o lado para se comparar, mas a única pessoa que você pode comparar é com você mesmo. Até porque cada um de nós temos uma perspectiva do mundo diferente, temos uma experiência, uma vivência completamente diferente do outro. Então, não dá para comparar, tá bom? Você vai ver que eu deixei a roda da vida no nosso workbook. Eu deixei esse material que você consegue baixar. Eu acho interessante porque eu gosto da escrita, né, gente? Eu falei para vocês pegarem os post-it, as canetas, porque eu gosto de riscar. Então, se você achar interessante, imprime ele aí e você pode ir colorindo. Deixa eu só te explicar como é que ele funciona. Ó, ele é uma roda e nessa roda a gente chama de roda da vida porque ele vai tratar alguns aspectos da nossa vida que é muito importante, como por exemplo, carreira, finanças, crescimento pessoal, saúde, amigos e família. O que que acontece? Em cada, em cada etapa aqui, você vai preencher que nota você dá para essa área da sua vida, de 1 a 10. Aí, por exemplo, na área de saúde, eu sou uma pessoa que eu estou focando em cuidar da minha saúde, eu estou fazendo o que eu posso, eu sempre faço check-up. Então, a nota é 10.
Aí chega na área de finanças, eu sou aquela pessoa que não sabe lidar com dinheiro, que eu gasto muito, então a nota é 1. Aí chega em outra, espiritualidade, eu vou de vez em quando, aí coloca uma nota no mês. Assim, você vai preenchendo, você vai riscando aqui cada etapa. E no final, você vai ver se a sua roda vai estar girando ou se ela vai ficar um pouco torta, sabe? Com um ponto para cá, aí volta. Se ficar parecendo uma estrela ou qualquer coisa do tipo, você vai observar essa área da sua vida em específico que tá para dentro, que não tá girando assim, e vai focar nela. E aí vai definir ações para poder tratar um pouco mais dessa área. Mas bora lá, falar sobre cada um deles aqui individualmente para você entender como você deve pontuar aqui. Eu vou falar sobre cada uma dessas áreas aqui da vida e bora começar com o crescimento pessoal? Quando a gente fala de crescimento pessoal, eu quero te perguntar se você é aquela pessoa que entende que precisa estar sempre avançando, está sempre acrescentando um conhecimento a mais na sua caixinha. Carol, já fiz minha faculdade e parei de estudar. Tá, você ainda existe, você ainda vive e a vida é um constante aprendizado. Eu acho que é muito importante a gente ter, no mínimo, meia ou 1 hora de estudo por dia, porque esse desenvolvimento que você vai construir aqui é o que vai gerar resultado no seu lado profissional, no seu ambiente financeiro. Então, mapeia aí. Será que você é aquela pessoa que está deixando o estudo de lado? Será que você é aquela pessoa que não está buscando aprender habilidades novas? Lá no meu perfil, no destaque, eu tenho um destaque que é Mate Sua Vaquinha. Eu não vou falar a história aqui porque é um pouco longa, mas vá lá ver, e o contexto da história é mais ou menos o seguinte. Quando você está ali na sua zona de conforto, você não se permite aprender coisas novas porque já está confortável, já está bom ali. Mas quando você é obrigado a se colocar à prova, se colocar em movimento, você consegue descobrir habilidade sua que você nem sabia que existia. Então, se coloque em movimento, por mais que você esteja na sua zona de conforto agora, entenda que sair dela é uma opção. Estar como está tá legal, mas pode ficar muito melhor. Você pode conhecer uma nova versão sua. Eu acho que a nossa geração é a geração que mais está buscando se conhecer, que mais está buscando se cuidar e se autodesenvolver. Tanto que psicólogos, tratamentos com, por exemplo, microdoses de cogumelo, eu mesmo tomo para foco, para desenvolvimento, para poder a gente estar mais presente e estar mais ali sentindo que está viva, sabe? Sentindo que está avançando, sentindo que não está vivendo todos os dias da mesma forma. E aí eu te pergunto, como é que está esse ambiente da sua vida? Uma nota baixa, você já sabe, que vai ter que tomar atitudes para poder mudar isso. E atitudes é 1% a cada dia. Carol, não consigo estudar 1 hora todo dia? Pronto, a cada 2 dias eu vou estudar 1 hora então. Vou organizar minhas demandas, vou organizar minhas coisas para poder fazer isso acontecer. E aí, bora pro âmbito da saúde. Gente, eu vou confessar para vocês. Eu sempre fui aquela pessoa que tinha medo de dentista. Tinha medo de dentista, tinha medo de injeção. Então, sempre que eu conseguia evitar, eu evitava. E isso, no decorrer da minha vida, na minha fase adulta, tem sido algo que é muito complicado. Porque a gente não consegue entregar, a gente não consegue performar bem se a gente não se cuida, se a gente não cuida da nossa saúde, se a gente não cuida do nosso corpo. Então, mesmo não gostando de fazer um check-up, de tirar sangue, tô indo lá na força do ódio, porque eu já tive episódios em que eu não estive bem. E a gente, como empreendedora, a gente, como âncoras da nossa empresa, a gente não estando bem, as coisas não vai do mesmo jeito. Não para mim, pelo menos nesse momento que eu estou em crescimento. Quando a gente estabiliza a empresa, sim, dá para a gente se ausentar. Mas negligenciar a saúde é um tiro no pé, porque sem saúde você não consegue fazer dinheiro, não consegue gerar trabalho, não consegue ter relacionamento, você não consegue viver. Então, a sua saúde tem que ser um ponto principal. O seu bem-estar, seja na alimentação, seja praticando um esporte, seja indo no médico fazer um check-up, tem que ser prioridade. É aquilo, aquele meme.
Não tem tempo para mim, mas tem tempo para academia, né? Né? Prioridade. Entendeu? Então, dê a sua nota aí em como tá a sua área da saúde. Se necessário, vá atrás de um check-up, vá atrás de uma alimentação melhor. Use o chat GPT, mulher, para poder ele criar como é mesmo? Uma dieta para você, para ele planejar um treino, para ele trazer uma movimentação para você fazendo minimamente em casa, sabe? Então, eu acho que desculpas todos nós temos, mas você pode sim cuidar de você. E bora lá para o ambiente de amigos e família. Como é que está esse relacionamento? Você é aquela pessoa que está focando só no trabalho e não está tirando tempo de lazer para tomar aquele cafezinho superfaturado com sua amiga? Isso é importante. Entenda que ter essas relações, que ter essas trocas é importante para você. É importante para o seu desenvolvimento. É importante para que você se sinta bem quando você for trabalhar. Porque se você for aquela pessoa que fica só no trabalho, 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 vai chegar um momento que a sua mente não vai nem conseguir te dar ideias. Mas sair, conversar, distrair e estar com pessoas que a gente gosta, estar com pessoas que te amam, é algo que vai te causar felicidade. E a felicidade causa criatividade, que automaticamente vai transbordar no seu trabalho, vai transbordar no seu ser. Você vai se sentir mais presente, mais viva para fazer acontecer. Talvez você está assim um pouco morocochô, só tá faltando um cafezinho mesmo com a amiga para dar um glow up. Eu e minha amiga mesmo, a gente tem um combinado de todo mês a gente tem um date. E aí uma vez eu escolho, outra vez ela escolhe. A gente já foi para rodízio de vinhos, a gente já saiu para jantar, a gente vai para cafezinhos. Então é saudável e é necessário. Eu acho que nós mulheres, principalmente mulheres que são mães de família, acaba se fechando muito no quadrado. E a gente precisa de amigas, a gente precisa de ambientes, a gente precisa saber que tem outros ali que a gente pode contar também. Então, busque saber como é que está a sua relação com seus amigos, com sua família e, se necessário, busque melhorar. Busque se fazer presente para as pessoas que merecem a sua presença. Relacionamentos, gente, é muito aquela coisa, né? Não coma qualquer coisa só porque você está com fome. Eu digo e repito isso aqui. Às vezes a gente entra em relacionamentos que não vai nos fazer bem, que a gente acaba aceitando aquilo até por zona de conforto. Digo isso porque eu mesma já estive em relacionamentos que atrasaram a minha vida, que atrasaram o meu desenvolvimento. Então, seja uma pessoa, como é que eu posso falar? Vou falar assim mesmo, me entenda. Seja egoísta, sabe? Tenha como prioridade você, cuidar de você, estar com pessoas que te tratam bem, estar com pessoas que te fazem bem, sabe? A gente tem que saber identificar quais são as pessoas que nos sabotam, quais são as pessoas que nos impulsionam. Não coma qualquer coisa porque você está com fome. Hoje em dia tá muito em alta aquela mulher que ela falou que tá em celibato. Celibato tá em alta. Por quê? Porque a gente consegue parar e perceber que aquilo que a gente está aceitando não chega nem perto do que a gente merece. Então, esse momento de olhar para si, esse momento de cuidar de si, quando eu falo ser um pouco egoísta, é nesse sentido, é de se valorizar, é saber o que você merece e não aceitar menos do que você merece. Então, muito mais interessante você não estar em um relacionamento do que você estar em um relacionamento que te atrase. Falo isso porque a vida é isso, né? Tem muitas coisas assim, mas eu sei que existem pessoas boas, existem relacionamentos bons. E se você, inclusive, tá em um desse, cuide, mantenha, busque a Deus para que a sua família, a sua casa seja cada vez mais protegida, porque tá complicado. A aba de relacionamentos, coloque a sua nota aí. E aí vamos para carreira. Nossa, em carreira eu quero trazer um detalhe interessante. O que você faz hoje? O seu trabalho é aquilo que você gosta? É aquilo que você ama? Ele é a sua paixão? Não é? Tudo bem. Mas a gente pode ir atrás disso. Certo? Por mais que hoje você não esteja no seu trabalho dos sonhos, você pode planejar como é que você vai chegar até ele, como é que você vai adquirir o conhecimento, adquirir as possibilidades, adquirir as portas abertas para que você consiga chegar ao seu
ter um trabalho dos sonhos. Mas entenda que tudo é jornada, que tudo é processo. Eu mesmo já fui CLT. E na época que eu era CLT, eu sempre quis trabalhar com marketing. Então, o que foi que eu fiz? Eu usei o CLT para pagar a minha faculdade de marketing. Quando terminei minha faculdade, pedi demissão do CLT e me joguei na carreira. Porque eu já tinha uma mínima segurança. Eu já sabia minimamente o que eu queria. Eu já tinha uma clareza do que eu precisava fazer para chegar até ali. Então, olhe como é que tá, se você está fazendo o que você gosta, se você se sente feliz com o seu trabalho. Se não, busque nuances para que você possa ir acrescentando em si, em conhecimento, em desenvolvimento, para que você vá para um trabalho que seja mais alinhado com o seu propósito de vida. Por que eu digo isso? Eu acho não, a nossa geração atual tem muito mais valor em viver do que sobreviver. As gerações antigas colocavam o trabalho muito à frente de si. E o trabalho é importante sim, quando ele está alinhado com o que você gosta, quando ele está alinhado com você. Não digo que você deve ser a louca e só querer fazer o que você quer. Não, tem que ter uma segurança, tem que ter uma mínima segurança. Mas busque construir impérios que te dê prazer, sabe? Eu não estaria aqui gravando esse vídeo, eu não estaria aqui fazendo essas coisas se isso não me desse prazer. Entende? Eu estou construindo meu império em cima de algo que o meu coração transborda, em cima do meu sonho. Existe inclusive um método chamado PHD. O que você faz é a sua paixão? O que você faz? Você tem habilidade? E existe pessoas querendo comprar? Tem demanda? Responda isso, identifique qual é o seu PHD. E se você ainda não está no seu trabalho dos sonhos, vá atrás, se coloque em movimento. Se você está, coloque sua força, coloque sua energia para construir o seu império, para poder fazer do seu negócio algo abundante. Combinado? E por último, finanças. Leoa, confesso uma coisa aqui. Eu sempre fui aquela pessoa de gastar muito dinheiro. Ai, mulher, quando lançou a Shein, então, meu Deus, a Shein levou muito dinheiro meu. Comprei muitas roupinhas. Acho que até esse sobretudo que eu tô aqui agora. Acontece que às vezes a gente não aprende a lidar com dinheiro na escola e muito menos em casa. Eu não aprendi a lidar com dinheiro em casa, minha mãe também é essa pessoa compulsiva. E com o tempo na minha jornada, eu fui percebendo que o dinheiro não ficava. Ele vinha, mas ele ia. Ele não ficava. Então, eu decidi ir atrás de uma profissional para me ajudar com a educação financeira, com a organização financeira. Tem vários vídeos no YouTube sobre, e te digo uma coisa, eu fui atrás de uma mentoria, mas quando eu tive essa mentoria foi muito parecido com alguns vídeos no YouTube. Então, tem sim material que dá para te ajudar, que dá para você utilizar. Como, por exemplo, tem vídeos onde traz esse conceito da organização em caixinhas, do planejamento a longo prazo. Dá para poder você dar uma estudada aí se você tem esse mesmo problema que eu tinha, né, de gastar muito dinheiro, de não ter muita maturidade em lidar com dinheiro, vá atrás de desenvolver. Se eu não tivesse desenvolvido essa maturidade, eu jamais estaria aqui em São Paulo. Quem me acompanha sabe que eu me mudei de Salvador para São Paulo somente com 2 malas e tô aqui há 6 meses. Eu vim com 3 meses de aluguel garantido e eu já vou fazer 7 meses que eu estou aqui. Então, se eu não tivesse maturidade para poder saber lidar com o meu dinheiro, lidar com as minhas finanças, me planejar, isso aí tinha se tornado roupa na Shein. Mas já passamos por isso, né? São processos. E se você está nesse processo de ainda ter essa dificuldade em lidar com o dinheiro, se organize. Seja uma mulher decidida, uma mulher dedicada, uma mulher disposta a aprender, sabe? Acabamos aqui a roda, só para concluir para vocês. Esse material está disponível no link do Notion que eu mandei no grupo. Se você entrou depois no grupo e não viu o link, manda um oi lá, fala assim, manda o link, que aí eu reenvio, tá bom? Mas só para poder falar aqui uma coisa. No momento eu estou lendo um livro, que o nome do livro é Mindset de Crescimento. Pessoas que têm um mindset de crescimento, elas não entendem a derrota como uma derrota. Elas entendem aquilo como uma oportunidade de fazer melhor, uma oportunidade de aprender e fazer diferente. Então, eu quero que você, por mais que tenha âmbitos aqui que não tá nota 10,
Eu quero que você olhe com carinho, que você olhe com cuidado, que você busque pensar em ações, traçar um plano de ação realista que você consiga fazer e vá alinhando a sua roda. E aí depois de um mês, você marca essa reunião com você de novo e você vê como é que vai estar a sua roda. Se melhorou, se diminuiu ali alguma outra coisa, porque esse conhecimento aqui, isso aqui é a base. A base para você prosperar no seu negócio, a base para você se tornar referência no seu nicho, para você se tornar a profissional respeitada que você deseja ser. Não tem como você se apresentar para o outro sem você ter clareza de quem você é, do que você quer representar, de quais são suas crenças e seus valores. Então, eu espero que você consiga montar a sua roda com muito amor, com muito carinho. E se você achou que esse conteúdo te ajudou e foi interessante para você de alguma forma, manda para uma amiga, que essa amiga vai saber que você ama ela, que você também se importa com ela nesse nível interno. Porque hoje em dia as pessoas estão muito rasas e por isso que é bom a gente estar próximo de pessoas assim, que se importam, que nos amam, que nos cuidam. E por isso também que eu vou abrir a minha comunidade. Uma comunidade de empresárias, uma comunidade de network, um ambiente onde a gente não vai estar ali para julgar, não tem nem espaço para isso e nem tempo. A gente vai estar ali para se motivar, para se inspirar, para compartilhar, para fazer negócios umas com as outras, para viver experiências. Eu tenho alguns espaços que eu quero de hoje, desde que eu me mudei aqui para esse condomínio, que eu tenho um espaço em específico que eu já planejei assim várias vezes marcar uma aula sobre criação de conteúdo, sobre posicionamento e trazer vocês, mas eu não quero que seja uma aula assim engessada. Eu quero botar ali pra gente tomar uns vinhos, pra gente fazer algumas pinturas, quero que a gente saia pra fazer yoga e depois tomar um cafezinho super faturado e aí sim trazer aquela troca de network. Então, é um ambiente que é muito mais do que só trocar network, só trocar contatos. É sobre viver experiências, é sobre ser mulher, é sobre estar com as suas amigas, é sobre fazer o que o seu coração transborda, cuidar de si, nem que seja minimamente. Por isso que a gente vai, em uma das primeiros eventos, eu quero trazer essa aula de yoga. E se você é aqui de São Paulo, quer participar e sente que pode ser interessante para você, lá no meu link da bio eu vou deixar as informações da nossa comunidade. Te vejo lá, seja muito bem-vinda. A comunidade é uma assinatura tipo Netflix. Você vai ver todas as informações lá, tá bom? Beijo!